Bem, irmãos, então, nós vamos hoje para o nosso último estudo de Zacarias. E eu quero, desde já, dizer que foi para mim uma honra e eu acho que qualquer um dos irmãos poderia dirigir e nós aprenderíamos sempre uns com os outros. E oro para que Deus abençoe e para que nós continuemos a ser úteis no ministério um dos outros assim, tá? Então, vamos, nosso último estudo é no capítulo 14, os versos 12 a 21 de Zacarias, né? Do profeta Zacarias. Então, o texto da palavra de Deus nos diz assim: esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá. Estando eles de pé, apodrecer-se-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Assim temos lido a palavra de Deus no livro do profeta de Zacarias, capítulo 14, até o verso 21. Nós oramos para que Deus nos abençoe e para que não pequemos contra Ele, e pedindo que assim Ele inscreva a sua palavra em nosso coração. Vamos lá, as nossas considerações. Este está tratando do retorno de Cristo, o Rei, né? E está tratando também do mundo vindouro. É disso que o texto está falando. Vocês podem ver nessa figura ao lado aí um cavalo branco, e esse cavalo branco é apresentado no livro de Apocalipse, no capítulo 6, como sendo aquele que vem vencendo e para vencer. E depois é apresentado lá no capítulo 19, a partir do verso 11 até o verso 13, como sendo o verbo de Deus, e que tem um manto tinto de sangue. Então, esse cavaleiro do cavalo branco é uma figura de Jesus Cristo. Bem, esse homem, Salman Rushdie, ele escreveu este livro e ele disse que o mundo é um lugar muito provisório, né?
Isso foi uma entrevista de rádio em 1999. E daí esse autor aí. E falando do mundo, ele disse que o mundo é um lugar muito provisório. E ele não estava tentando defender uma questão bíblica. No entanto, ele não poderia ter chegado mais perto da perspectiva da própria Bíblia sobre o mundo que vivemos na atualidade, não é? Nos 11 versos iniciais, nós observamos a hostilidade do mundo vencida pela intervenção do Senhor Jesus na sua vinda final. Vinda como o guerreiro de Deus. Capítulo 14, os versos 1 a 5. E vimos a seguir, na sequência da sua vinda, o amanhecer de uma nova criação, versos 6 a 8. E nos versos 10 a 11, vimos a preservação e a segurança para sempre da igreja, chamada aqui já de a Nova Jerusalém. E o centro disso tudo, no verso 9, vimos o reinado perfeito do Senhor como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Senhor de tudo. Então, nesta noite, quando nós passamos aos versos 12 a 21, o profeta recapitula tudo para nós. Quando há essas recapitulações, isso quer dizer que o assunto é de grande relevância, muito importante mesmo, para entendermos. É bem sabido que o nosso conhecimento é limitadíssimo, limitadíssimo. Nós não sabemos do que é possível conhecer na Terra, nem 0,001%. Nada, nós sabemos muito pouco. E entre o céu e a terra há mais coisas para se conhecer do que a mente humana pode imaginar sequer, não é? E cada vez que eu estudo a palavra de Deus, eu me encanto mais com ela e com os seus ensinamentos. Ainda ontem estava me dedicando a estudar o capítulo 10 do livro de Gênesis, e eu deparei lá uma referência de Lucas, porque Lucas registra quando Jesus enviou 70 dos seus discípulos para um trabalho missionário. E é interessante que ele tenha enviado 70. Ele não enviou 50, não enviou 60, ele enviou 70. Como vocês sabem, o número 7 tem que ver com coisa completa, totalidade. Não é? E por que Jesus enviou 70 missionários? Não é? Quando na Tábua das Nações, ali no capítulo 10 de Gênesis, nós temos os descendentes de Noé que se espalham pelo mundo, criando as nações, são 70 nomes que ali são registrados. E eles são registrados como sendo enviados para as extremidades da terra. E esses 70 enviados por Jesus tem que ver com isso. Ali o que Jesus está dizendo é que a totalidade da terra é que está nos planos de Deus, até os lugares mais ermos, os lugares mais remotos. Recentemente, eu estava lendo no livro do profeta Isaías, e ele fala sobre, aqui no capítulo 2, no verso 3, ele diz assim: irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Bom, isso é uma profecia sobre o Sermão do Monte. Pode isso? Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. E o envio dos 70 missionários tem que ver com a totalidade do mundo que está nos planos de Deus. Significa também os gentios, né?
Aqui, nos versos 12 a 15, a ira de Deus cai sobre os ímpios. E nos versos 20 e 21, a bênção de Deus sobre o povo escolhido. E entre esses dois polos, nos versos 16 a 19, tem um grande diferencial aí, importante de levar em consideração, né? Um quadro do inferno, a ira de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que não se rendem aos pés de Jesus Cristo. Então, nos versos 12 a 15, Zacarias nos mostra o que quer dizer por sofrer a ira do Cordeiro. E a ira do Senhor Jesus, quando ele vier para julgar os vivos e os mortos, será uma ira sem mistura, como diz lá no livro de Apocalipse. Uma taça sem mistura. E por que sem mistura? Isso tem que ver com os textos do Antigo Testamento que mencionam a ira de Deus, mas fala assim, na sua ira lembra de misericórdia. Deus sempre, na sua ira, ele mitiga um pouco, ele ameniza um pouco por ser longânimo e por ser gracioso. Mas aquele cálice do final, do juízo final, é um cálice que os ímpios vão beber sem mistura, sem misericórdia. É a ira definitiva de Deus, levando a condenação do ímpio ao inferno. Então, é uma desintegração tríplice que nós temos aí. No verso 12, é uma desintegração pessoal. Aí, nós temos aí em Zacarias, no verso de número 12, uma desintegração pessoal. No verso de número 13, nós temos aí uma desintegração relacional. Os relacionamentos acabam, né? Então, veja aí no verso 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. É uma figura de um sofrimento terrível. No verso 13, mostra uma desintegração também de relacionamento, quando diz assim, naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Isso é o que nós estamos tendo aí já em nossos dias. E depois, no verso 14, uma desintegração material. E também Judá pelejará em Jerusalém, e os ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata, vestes, grande abundância. E, enfim, essa é a situação. É provavelmente a mais arrepiante declaração de toda a profecia, uma das mais terríveis na Bíblia Sagrada. E seus efeitos implicam a desilusão mais horrível das pessoas. A carne se dissolve, os corpos se desintegram, os olhos e línguas se apodrecem. É um quadro horrível, mas é uma imagem consistente com o ensino das Escrituras do Novo Testamento sobre as realidades que aguardam o pecador impenitente, enquanto enfrentam a ira e a maldição de Deus. O tempo de fugir dessa ira é agora. Esse é o tempo de receber as novas de salvação, porque naquele dia haverá essa desintegração pessoal. Se hoje você não é ainda um cristão, esse é o destino que espera por você. A menos que se arrependa e acredite no Evangelho e se refugie, é claro, em Jesus Cristo. Jesus fala sobre o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 8, verso 12.
E em Lucas 16, 19 em diante, um homem é enviado para o inferno. E em tormento, ele anseia que o pai Abraão permita a Lázaro molhar a ponta do dedo na água para refrescar a sua língua. E o texto diz que ele está em tormentos no meio das chamas. Então, sede, escuridão, fogo, abismo sem fim, são metáforas que descrevem algo muito pior, a realidade transcendente e metafórica do inferno. O sofrimento é infinitamente maior do que essas figuras. Agora, quem de vocês já queimou o dedo ou uma pequena parte do corpo com fósforo, ou com vela, ou no fogão, ou com panela, ou coisa assim? Então, sabe que uma queimadura é algo muito doído. E esse homem não tinha se queimado assim rapidamente, não. Ele estava no meio das chamas, em tormentos. E ele pede que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha refrescar a sua língua. Bom, se a gente está cansado, a ponta do dedo molhado na água não mata a sede de ninguém. Quanto mais refrescar alguém que está no meio das chamas. Isso não adianta de nada. O que mostra essa oração em Lucas 16, a partir do verso 19, é o desespero daquele homem. E os homens não querem fugir do inferno. Todo mundo que vai para o inferno vai para lá porque quer ir. E todo mundo vai para lá satisfeito. Então, se você oferecer para uma pessoa, você quer ir para o céu ou para o inferno? E a pessoa vai dizer assim, não quero ir para o inferno, não. Então está fácil, vamos seguir aqui o que está na Bíblia, a palavra de Deus. Aí ele diz, não, isso eu não quero. Bom, então é porque quer ir para o inferno. Todo mundo que vai para o inferno não vai contrariar, vai por escolha, vai porque quer. Agora, o homem clama lá do inferno, e esse clamor que vem do inferno só pode ser ouvido pelos que estão vivos. Ele diz, Pai, permite que Lázaro ressuscite dos mortos e vá pregar aos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá. E não lhe é permitido. O texto diz, eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a Bíblia Sagrada. E diz que se eles não crerem em Moisés e os profetas, ainda que os mortos ressuscitem, eles não crerão. Ora, isso é verdade. Lázaro ressuscitou. E isso não levou o povo a uma conversão em massa, de jeito nenhum. Então, o fato de pessoas ressuscitarem dos mortos não adianta. É a palavra de Deus que tem que converter. Não existe nenhuma pessoa que tenha se convertido na idade adulta que não tenha sido por meio da palavra de Deus. Então, o meio que Deus deixou para pregar, para salvar as pessoas, não é oração. Oração é uma ferramenta inadequada para a conversão. Nós devemos orar em todo tempo, em toda circunstância, isso a Bíblia nos diz. Mas nós não temos um modelo de oração na Bíblia para que pessoas se convertam. A que se aproxima mais disso é Romanos 10, é o texto que mais se aproxima disso, mas não chega a ser um modelo de oração para que pessoas se convertam. Romanos 1,16 fala assim que não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, serrote é uma ferramenta muito adequada, mas para serrar, não adianta eu querer pregar prego com serrote. E não adianta eu pegar um martelo e querer serrar uma tábua com ele. Então, eu tenho que usar a ferramenta adequada para a coisa adequada. E a ferramenta que Deus deixou para a conversão das pessoas é a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Bem, irmãos,
Nós somos os portadores, os que anunciam as coisas boas, os que anunciam o Evangelho, não é? Nós somos os portadores desta mensagem de salvação. E somos só nós. Nós vamos olhar no livro de Isaías, no capítulo 40, tem 3 vozes lá. Primeiro, voz do que clama no deserto. É João Batista anunciando o ministério de Jesus. A segunda voz é Isaías. Manda falar assim, ele clamar, e ele fala, clama alto aí, porque toda grama, toda erva murchará, tudo secará. E a terceira voz é Sião. E Sião, eu já disse para vocês, não é um lugar, mas é o povo de Deus reunido. Sião tem que ver com isso. Então, é Sião que tem que clamar e anunciar a palavra de Deus. E o que é para anunciar? Lá no texto, dos versos 1 a 11 de Isaías 40, diz que eis aí o teu Deus. É isso que devemos anunciar, é isso que devemos pregar. Bem, o inferno toca a sua vida como você a quer. E tem aqui um texto de Apocalipse. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Lá em Apocalipse 22, 11. Então, o inferno é um processo interminável de desintegração espiritual. No mundo vindouro, nossas personagens são fixas e inalteráveis. Não há nenhum arrependimento no inferno e não há também nenhum retrocesso no céu, não há apostasia no céu. O incrédulo tornou a sua vida como ele respondeu à fé, à confiança no Evangelho. O que ele quis ser, Deus o deixou ser para sempre. É igual a figueira murcha, né? Se você notar lá na passagem, Jesus nunca mandou a figueira secar. Jesus nunca disse para a figueira secar. O que Jesus disse é o seguinte, que ela estava enganando os viajantes, apresentando ter frutos quando na verdade não tinha. E o seu castigo seria permanecer daquele modo para sempre, nunca mais produzir fruto, então. Aí quando ele voltou, a figueira tinha secado. Mas ele não mandou a figueira secar. E assim também o incrédulo tornou a sua vida como ele a quis. Ele queria viver sem Deus, vai viver sem Deus para sempre. Ele não quis obedecer a Deus, vai viver desobedecendo a Deus para sempre. E o incrédulo continua sendo injusto. No céu não há apóstata e no inferno não há arrependimento. E ele perderá todos os princípios de moral que ele, se algum dia ele teve, e de ética também. E a total perda de personalidade e o consequente sofrimento daqueles que estão completa e eternamente sob a dominação do pecado, onde o espírito do homem vive entre os destroços de desintegração mental, moral, material, aquilo, como a Bíblia diz assim, e aquilo que os olhos não viram, o coração não sentiu, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem para quantos o amam. Eu acredito que, no mesmo sentido, no lado oposto, são as coisas que o inferno tem preparado para aqueles que não amam a Deus. Isso é uma coisa terrível. Nós só temos figuras do céu. Ele é muito melhor do que o que as figuras nos apresentam. E só temos figuras do inferno, e ele é muito pior do que essas figuras apresentam. Eu estou convencido de que nós só sabemos sobre o céu o suficiente para que nós não apreciemos o nosso tempo aqui na Terra. E eu acredito também que nós não sabemos do inferno senão o necessário para fugirmos dele. E se as pessoas soubessem a realidade e a verdade completa sobre o inferno,
todo mundo correria, fugiria para Deus. Mas não são assim as coisas, não é? E é uma desintegração moral, mental, física, material, em todo sentido, é a condenação. É isso que vai acontecer. Uma desintegração relacional. Há também uma desintegração aí em Zacarias, descrita no verso 13. Aí. É uma cena que foi repetida na história de Israel muitas vezes sobre os inimigos do seu povo, da aliança. A história de Gideão, por exemplo, em Juízes 7, quando Deus fez os homens de Midian se entregarem ao pânico e destruíram uns aos outros, enquanto o exército de Gideão louvava a Deus, estão lembrados disso? Deus vai colocar esse pavor todo no coração dos homens no inferno. Uma das marcas do juízo de Deus é a destruição, a desintegração das relações humanas, da comunhão, da proximidade, dos afetos. O inferno é solidão, é inimizade. Isso é parte do ponto do quadro das trevas exteriores. Não tem amigos no inferno. Não tem amigos. Não tem posses, não tem nada. É só miséria. Então, naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles, diz o texto. Cada um agarrará a mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Será isso que acontecerá naquele dia. Então, essa expressão naquele dia é do juízo final e tem que ver com essa sentença final que os homens receberão. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem. E há uma designação pessoal aí, há uma desintegração, aliás, pessoal e relacional. E, em terceiro lugar, há essa desintegração material. Os versos 14 e 15, isso é o que os inimigos de Deus fizeram à sua igreja, nos versos 1 e 2. E parte de sua perseguição do povo de Deus foi pilhagem dos seus bens. O povo tomou os bens da igreja, do povo de Deus. E a comunidade cristã, por exemplo, em Mossul, está sofrendo isso hoje. As pessoas são obrigadas a professar a fé no Islã, pagam multas, têm os seus bens confiscados, deixam a cidade e até morrem por causa da fé. Mas quando Jesus voltar, naquele dia, para julgar as coisas materiais pelas quais o mundo vive agora, essas coisas em que a nossa sociedade tem prazer, essas coisas não terão valor. E as coisas materiais serão destruídas. E os versos 14 e 15 nos dizem: também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas. Ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Bem, todas essas bugigangas aí pelas quais vivemos, pelo que nosso coração anseia, pelo que nos afadigamos até, pelo que substituímos Cristo como objeto da nossa satisfação e prazer, em que nós investimos nossa autoestima e a nossa autoestima e nosso valor pessoal, se não estivermos em Cristo, quando Ele voltar, ficaremos falidos, ficaremos vazios. É um quadro arrepiante do inferno, um quadro terrível, arrepiante. Bem, deixa eu dizer para vocês que a prosperidade material não quer dizer prosperidade espiritual, de jeito nenhum. A nossa riqueza no reino
terreno aqui não tem nada a ver com a nossa riqueza no reino celestial. E há dois homens, pelo menos, na Bíblia, que são muito interessantes, cuja vida seria interessante estudar. Um deles chamava-se Nimrod. E o texto diz que Nimrod foi varão valente, foi valente guerreiro e caçador, mas a expressão lá significa foi um grande conquistador de homens, e a expressão significa que ele foi um dos conquistadores de pessoas, de grupos de pessoas, de povos, e ele foi um homem considerado grande na perspectiva, inclusive, de Deus, lá no capítulo 10 de Gênesis. Nada obstante, Nimrod é um modelo de coisa errada. E Nimrod é condenado. A riqueza dele é só, embora ele seja poderoso, não existe poder humano no céu. E as pessoas nada podem fazer nesse sentido. Outro é Canaã. As terras de Sem e Jafé eram nada perto da beleza e da terra de Canaã, e comparada com as terras de Sodoma e Gomorra, que era como o Jardim do Éden, né? E então isso não indica bênção de Deus, não indica bênção de Deus. Às vezes, uma pessoa pobre aqui, que nada tem, e é uma pessoa rica espiritualmente, né? Nós precisamos de entender essas coisas. Então, todas essas bugigangas pelas quais vivemos, pelo que nosso coração anseia, às vezes nos afadigamos por essas coisas, são nada diante de Deus. Isso é um quadro terrível do inferno. Basta ver o Salmo 73, que diz assim que quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase que se resvalaram. E eu quase perdi a vocação de ser um crente, né? De que me adiantou ser crente, lá diz o texto lá, né? E ele diz que até que ele entrou no santuário e atinou para o fim deles. Deus está guardando os ímpios e esses ricos e aproveitadores e blasfemadores para o dia da vingança, para esse dia, quando não lhes restará nem raiz, nem ramo. É disso que nós estamos falando, né? Ok, e nós temos aí uma imagem gloriosa também nesse capítulo, nessa parte, sobre as bênçãos de Deus e a santidade. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. Essa expressão muito rica em hebraico, né? Kadosh Yahvé, Kadosh Yahvé. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercadores na casa do Senhor dos exércitos. Veja o ponto, a universalidade da santidade. A universalidade da santidade. Santidade vai ser uma coisa comum. Esse é o mundo que eu quero viver. E nós vamos viver nele. É a declaração de que aqui e agora toda imundícia foi retirada. E o povo de Deus foi revestido de pureza perfeita. E radiante com a justiça de outro, a justiça de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Interessante, eu nunca preguei sobre o Salmo 23, mas essa semana eu tive refletindo sobre ele e resolvi preparar um estudo sobre ele para o domingo, né?
E aquela parte lá que no Salmo, que é muita coisa surpreendente, é um Salmo muito rico, tem muito ensino lá, que inesperado e surpreendente, né? Tem aquela parte que fala, coloca uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, né? E a gente imagina os nossos inimigos, aqueles que lutaram contra nós, não é bem isso. É muito provável que seja, de fato, um banquete na casa de Deus. Sejamos esse convidado de Deus, até aí tudo bem. Mas os inimigos que lutaram contra nós e que foram mais ferrenhos, mais aguerridos, estão dentro de nós. Naquele dia significa que não haverá orgulho, não haverá vaidade, não haverá maldade, não haverá pecado em nós. Nós poderemos servir a Deus com inteireza de coração. Isso é o que torna o céu o lugar mais desejável para qualquer um que tenha vontade de servir a Deus. É o fato de que lá poderemos servi-lo com inteireza de coração. Então, o que você pode ver aqui nesse quadro é uma universalidade da santidade. É a declaração de que aqui toda a imundícia, todo o pecado será retirado. E nós seguiremos a nossa aliança com Deus. Kadosh Leiavé. Tá legal. Santidade universal ao Senhor. Como esse dia é desejável, como será maravilhoso esse dia. Então, Zacarias aqui, no final da sua profecia, diz que as palavras santidade ou santo ao Senhor vão ser escritas em tudo. A pureza e o brilho do Senhor Jesus Cristo vão brilhar em cada lar, em cada coração, e serão refletidos em todos os produtos da atividade humana. Serão vistos em todos os instrumentos da cultura humana. O pecado será irrevogável e universalmente erradicado. Ele se dissolverá, vai acabar. Tudo será santo ao Senhor. Cada pessoa, cada filho de Deus que tem trabalhado muito e lutado muito contra as aflições do pecado, enfim, naquele dia será perfeita e infinitamente santo ao Senhor. Como é desejável esse dia que nós amamos e pelo qual nós ansiamos. E o céu é um lugar sagrado, é a casa da justiça que as Escrituras nos apresentam. Um mundo de culto e louvor onde tudo e todos são sagrados e consagrados para a glória do Senhor nosso Deus. Deixe-me perguntar, isso é suficiente para a gente ser feliz num lugar assim? Estão lembrados de Gênesis, a frase que se repete depois de cada coisa criada, e viu Deus que era bom. E no fim ele fala, viu que era muito bom. Um lugar daquele jeito, e um lugar com essa justiça, e com pessoas assim, onde tudo é santo ao Senhor, é um lugar suficiente para nós sermos felizes. Bem, certamente é um grande motivo para a busca da santidade. Ninguém jamais ganhou um lugar na glória do céu para a sua própria santidade, ou pela sua própria santidade, mas para a sua própria santidade. E ninguém jamais ganhou um lugar no céu pela busca da santidade. Mas ninguém poderia ser feliz na casa da justiça, na santidade do céu, sem que tenha feito da santidade a sua grande busca na vida. Isso é um fato. Isso é um fato. Nós precisamos considerar isso. A vida santa é um requisito. Seguir a paz com tudo e a santidade e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia diz. E no livro de Apocalipse nós temos aí a santidade universal ao Senhor, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro.
Assim é que está preparado o nosso lugar para onde nós iremos. A grande marca diferencial dos dois povos está aí. Tá? Essa é a grande marca que nós vemos, que podem ser vistas aí nos versos 16 a 19. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Tabernáculos, a habitação de Deus com o homem. Então, este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa do tabernáculo. Bem, então a grande marca diferencial dos povos é a cruz. Há dois grupos de pessoas ao longo da história e haverá dois grupos de pessoas quando Jesus vier, e só haverá dois grupos de pessoas para sempre no mundo vindouro. Só dois grupos de pessoas. Há aqueles que prestam culto e há aqueles que não prestam. E há aqueles que dobram seus joelhos com alegria, com fé e confiança perante o Senhor Jesus Cristo. E há aqueles que não dobram. O termo adoração na Bíblia é tradução de uma palavra que significa dobrar os joelhos. O significado da palavra é esse, dobrar os joelhos. Esse é o significado da palavra adoração, dobrar os joelhos. Desta vez, a maldição é a retenção da chuva. E pode não parecer muito para nós, mas para os primeiros ouvintes de Zacarias, uma existência sem chuva era uma perspectiva terrível. E é outro quadro da ira de Deus. Almas dessecadas, ressecadas, sedentas, como o rico lá na parábola de Jesus, ansiando por uma gota de água para refrescar a sua língua em meio à chama. E nem isso lhe foi concedido. Então, existem os rebeldes perecendo, se desintegrando, desidratados, ressecados, privados da bênção, que habitarão para sempre nas trevas. Existe a igreja, Jerusalém de Deus, glorificada, regozijando-se para sempre, vindo adorar ao Deus Santo, cuja santidade já está refletida em si no mundo que agora habita, em uma nova criação, onde tudo é sagrado e santo ao Senhor, inscrito em todas as coisas, todas as panelas, em tudo estão as palavras santo ao Senhor, Kadosh Le'Yahvé. E qual é o grande fator discriminante, o grande fator determinante que vai decidir os seus destinos? Um para a glória celestial e outro para a escuridão do inferno. É dobrar os joelhos. Não dobrar os joelhos para Cristo. Então, entre quem dobra os joelhos e entre quem não dobra os joelhos. Essa será a diferença naquele dia. Então, quantas pessoas você conhece que deixaram o caminho certo para seguir o caminho errado? E o pior é que elas sabem que estão erradas, mas querem continuar assim. O grande dilema, como você responde a Jesus Cristo? Esse é o grande dilema, a grande pergunta. Jesus sofreu o pior do inferno para que recebamos nós o melhor do céu. Então, no credo apostólico, você sabe, nós confessamos que Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. E eu sei que a expressão lá é desceu ao Hades, é o lugar dos mortos. Mas o que queremos dizer quando confessamos essas palavras é que ele sofreu
todo o horror dessa desintegração tripla por Zacarias. Ele sofreu a condenação dos nossos pecados. Então, você se lembra do seu clamor de abandono na cruz? Não é que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Então, esse foi o seu inferno. Foi o inferno ao clamar a Deus e Deus não responder. Olhar para Deus e Deus não estar lá. Ele sofreu a terrível desorientação que clama. Por quê? E ele se afundou no abismo terrível. Ele se fez pecado por nós. Essa é a triste realidade. Jesus ou o mundo? Ele sofreu o pior do inferno para que tivéssemos o melhor do céu. O estudo, e tudo foi despojado dele. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Um dos 12 o traiu como um deles e todos os seus discípulos fugiram. E quando se voltou contra ele, zombou dele, o mundo, e condenou, crucificou, desintegração relacional. Ficou sozinho. E os soldados lançaram sorte, dividindo suas vestes entre eles. Ele foi pregado nu na cruz. Desintegração material. Então, ao descer ao inferno na cruz, Jesus fechou o portão do inferno e abriu as portas do céu para todos os que confiam nele. Não há nenhuma necessidade de alguém perder glória e ser lançado na escuridão. Você ainda não é crente, se não é, você faria muito bem de confiar em Jesus Cristo e de servi-lo com dedicação. Há um inferno de onde você deve fugir e há um céu que você deve entrar nele. E Jesus aqui, hoje, está articulando com todos nós. E confie nele e ganhe as glórias e alegrias e fuja dos horrores e das tragédias do inferno. Precisamos descansar em Cristo e na sua igreja. Esta é a mensagem do profeta Zacarias para todos nós. Que o Senhor assim nos abençoe e nos ilumine.